da indiferença, por vezes tão forte que quase destrói. A vida é tão bela, vamos aproveitar, viver cada momento com alegria no olhar. A nossa viagem um dia acabará, em plena alegria com Jesus vamos morar. Na vida buscamos o sentido do amor, lembramos momentos de alegria e de dor, sentimos angústia da indiferença, por vezes tão forte que quase destrói. A vida é tão bela, vamos aproveitar, viver cada momento com alegria no olhar. A nossa viagem um dia acabará, em plena alegria com Jesus vamos morar, com Jesus vamos morar. Ó Deus de toda sabedoria, precisamos da sua sabedoria. Não queremos a sabedoria do mundo porque ela é passageira. Porém, queremos a tua sabedoria que permanece eternamente. Louvamos teu santo nome porque em Cristo Jesus, na sua santa palavra, o Senhor nos oferece a mesma. Dá-nos, Senhor, humildade para reconhecermos que sem esta sabedoria não somos nada e nem ninguém. Vem neste momento de culto nos tornar mais sábios. Invocamos, Senhor, a tua presença, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nosso cordial boa noite a todos vocês. Que o Espírito do nosso Deus esteja sempre com todos, conduzindo a vida de cada um, mostrando que de fato nós necessitamos desse Deus para crescimento nosso, para salvação nossa. Não há outro Deus em quem confiar, não há em quem apoiar a nossa esperança, não há quem buscar neste mundo que possa nos dar a garantia de que somos de fato filhos de Deus e herdeiros a não ser em Cristo Jesus. Como é bom nós podermos estar em mais um momento de culto junto com vocês, onde quer que você esteja, lá na sua casa. Pode ter certeza que onde o nome de Deus é invocado, ali ele se faz presente, ali ele habita, ali ele perdoa, ali ele transforma corações. Sejam muito bem-vindos e que nós possamos também neste momento de culto colocar diante do Senhor as nossas orações, possamos de fato colocar diante dele tudo o que precisamos. E se não quiserem colocar ali no nosso chat do culto,
para nós nos unirmos com vocês, não tem problema. Seja agradecimento ou seja um pedido, lá na sua casa você pode apresentar isso diante do Senhor. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua alma e fale com o Senhor abertamente, francamente. E nós podemos fazer isto porque esse Deus nos permite fazer isto. Então, aproveitemos esse momento de culto. Como vimos, uma das formas que a Escritura mostra que somos sábios, na verdade é o temor ao Senhor. É reconhecer que Deus, Ele é supremo. Não há outro aqui neste mundo. E nós nos colocamos então, irmãos, neste momento na presença do nosso Deus, deste Deus poderoso, deste Deus fiel. Nós vamos nos colocar na presença dEle em oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos colocamos na Tua presença com o nosso coração aberto, nossa mente e nossa alma, falando contigo francamente, sinceramente. E nós, acima de tudo, queremos primeiro te pedir perdão, Pai. Precisamos do Teu perdão para que nós possamos, assim, prosseguir o nosso culto em paz. E também com o Teu perdão, o Senhor prepara o nosso coração como uma terra que está pronta para ser semeada. Perdoa todos os nossos pecados que cometemos neste dia, nos lave e nos transforme pelo Teu poder. Pai, nós queremos assim também rogar que o Espírito Santo venha conduzir cada um de nós na reflexão da Sua palavra, e que esta palavra esteja sempre em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, para que diante das dificuldades da vida, estas palavras sejam lembradas, cridas, porque delas vem o poder do Senhor. Nós pedimos e nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que uma das coisas maravilhosas que nós, como cristãos, nós podemos fazer é confessar a nossa fé. É confessar a nossa fé tanto diante do mundo como também diante de Deus. Deus se alegra e Deus gosta que nós confessemos a nossa fé. E para a confissão da nossa fé deste momento, nós vamos usar a explicação do terceiro artigo. E eu vou projetar esta explicação para que vocês possam assim acompanhar em vossa casa. Então nós vamos neste momento confessar a nossa fé com estas palavras. Creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Que grande bênção, que grande bênção, que alegria sobe aos céus quando um pecador confessa isso. Quando uma pessoa humildemente reconhece que esse Deus pode fazer todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor pela fé que nós temos em nosso coração, por nós podermos abrir a nossa boca e confessá-la ao mundo e também diante de Deus.
As palavras que nós queremos usar nesta noite para a nossa meditação, para a nossa mensagem, são as palavras que estão em Eclesiastes capítulo 10. E aí depois nós vamos lembrando de pouco em pouco os versículos para nós fazermos então a nossa mensagem. E o capítulo 10 do livro de Eclesiastes diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa ao seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderiam contar o que você falou. Esses são os versículos do texto de Eclesiastes 10, e nós queremos meditar brevemente nesse texto, mas antes nós vamos cantar o hino Vem Espírito Divino.
Que seja esse Espírito que nos conduza neste momento em que nós queremos refletir brevemente nestas palavras que nós acabamos de ler. E devagarzinho eu vou lembrando essas palavras para que a gente tenha elas então em nossa mente. Veja, do versículo 1 a 3 diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Uma pessoa que não tem bom senso pode contaminar as outras, e geralmente as pessoas pensam que os demais são iguais a ela. E nós cansamos de ver isso no relacionamento humano. O relacionamento humano, ele traz muitas dificuldades porque há muito interesse envolvido nesses relacionamentos. Nós temos, por exemplo, assim, uma maçã podre no cesto apodrece rapidamente muitas outras. Não podemos dizer que apodrece todas as outras, porque talvez muitas ainda se conseguem salvar. Mas isto é uma coisa que realmente acontece em nosso dia a dia. Num relacionamento, talvez nós tenhamos, e essa reflexão é importante, não sempre apontar o dedo para os outros, mas talvez nós tenhamos sido a causa de estragar algo que era maravilhoso. Assim como ele diz ali, assim como uma mosca morta estraga, ela apodrece dentro do óleo, então aquele óleo que era para ser cheiroso, ele acaba exalando o mau cheiro da mosca. Assim, talvez nós tenhamos sido a causa de estragar muitos relacionamentos bons que existiam. Um relacionamento conjugal, um relacionamento com os filhos, com os amigos. Nós temos que cuidar para não jogar sempre a culpa nos outros. É muito fácil jogar a culpa nos outros. O difícil é olhar para dentro de si e reconhecer que talvez tenhamos sido nós a causa de estragar um bom relacionamento de alguém. Então nós precisamos da sabedoria. E a sabedoria ela deve ser bem usada neste sentido do nosso relacionamento humano também. Do versículo 4 a 7, ele fala algo sobre governar. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes tempestades. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. Olha, esse texto aqui ele é realmente muito atual. Quando ele diz que há tolos colocados em muitos postos elevados, demos uma olhada em nosso país. Quantas pessoas sem condições nenhuma de governar, de administrar, sem conhecimento de administração, foram colocados em cargos superiores, em cargos que exercem autoridade sobre os demais. Muitas vezes nós pagamos porque nós queremos protestar e nesse protesto de votar em alguém que é incapaz de exercer o cargo, nós é que pagamos as contas.
No final, nós é que pagamos toda a despesa, porque ele não vai governar. Ele não sabe governar. Ele não sabe administrar as coisas públicas. Nós temos, como seres humanos, que parar de dar o voto de protesto. Esse voto de protesto ele pode nos custar muito caro. E olha que é exatamente o que o texto está dizendo aqui. Mas cuidem, nós temos esse ano aí novamente condições de votar. E aí vai começar toda uma discussão sobre quem vamos eleger. Apenas olhe para que seja um candidato que você diz: esse candidato é o melhor para o país. Ele tem condições de administrar. Ele tem conhecimento. Ele tem capacidade. Mas ele também dá um conselho aqui. Ele diz assim: se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar. Então, calma e discernimento são condições básicas para governar e enfrentar situações difíceis. Às vezes você exerce um cargo de grande poder, um cargo de liderança. Ele diz: acalma. Calma e discernimento são duas coisas necessárias para governar. Governar não é uma tarefa fácil. Em todas as situações precisa ter muita calma. Muita calma. Há situações que na pressa mais atrapalha do que ajuda. Nós sabemos que é assim. Basta nós olharmos dentro do nosso lar. Não se resolve as situações atropelando as pessoas que moram conosco. Outras situações, além da calma, precisa ter discernimento, isto é, sabedoria para poder contornar um problema. Precisamos calma. Às vezes não conseguimos resolver no dia e todo mundo precisa ter esta calma. Mas ao mesmo tempo discernimento para saber o que seria melhor fazer naquele momento para que em breve o problema estaria sendo resolvido. Há situações que nós temos que dizer: Senhor, aqui está este problema. Queremos colocá-lo em tuas mãos, o entregamos a ti, e porque para nós não há solução. Além de tudo isto, precisa saber lidar com a opinião do povo. Todos nós aqui, que estamos presentes neste culto, nós sabemos que lidar com a opinião do povo não é fácil. Não é fácil. Se você deseja fazer algo lá na sua casa e você pedir para cada brasileiro como fazer aquilo que você quer fazer e que você vê que vai resolver o problema, você sabe que cada um tem uma opinião formada, cada um vai dar um palpite, cada um vai fazer uma sugestão. E nessa visão, quem governa não consegue tomar uma decisão que agrade 250 milhões de pessoas. Talvez nós pensemos: eu não sou político e não tenho este problema. No entanto, eu quero que todos nós nos enxerguemos como políticos, sim. Somos governantes do nosso lar. Seja o pai, seja a mãe e sejam os filhos, cada um ali dentro do lar, ele exerce uma função de política, de governança. Nós governamos o nosso lar. É claro que o ambiente ele é menor, ele não é o tamanho de um município, ele não é o tamanho de um estado, ele não é o tamanho de um país. Mas ali naquele ambiente, nós governamos. Nós precisamos cuidar para que aquele ambiente esteja limpo.
esteja apresentável, para que aquele ambiente seja seguro. Nós precisamos cuidar dos que moram conosco, se eles estão sendo bem atendidos, se eles têm o básico, se eles têm o necessário para viver. Isso é governar. E todos nós sabemos, então, o que é governar. Dentro de uma família com 10 pessoas, se o pai pedir a opinião de cada filho, cada um terá uma opinião diferente. Então, calma. Calma e sabedoria, para que os problemas sejam resolvidos. E diante disso, nós podemos perder o controle em certos momentos, e a gente cansa ver que o povo perde o controle porque o povo está estressado, o povo está com os nervos à flor da pele. Por toda uma situação, por todo um contexto que nós viemos e estamos vivendo nos últimos anos. Então, pensemos sobre isso. Vamos meditar. Olha como essas palavras caíram como uma luva no dia de hoje. Isto é real, isso acontece. Versículo 8 a 11, ele diz assim: quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedra será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. A sabedoria consiste em agir com prudência. E atenção, o mínimo erro pode ser fatal às vezes. No caso que ele cita aqui, uma cobra, se o encantador ele não percebe que ainda a cobra não está encantada, né? Não está encantada, ela pode picar o encantador. E aí? Então, nós temos que cuidar. Nós temos que, de fato, colocar a nossa prudência. E de todo o texto aqui, ele trata da prudência. Ele fala, vão com cuidado, vão com calma. Né? Ele vai... Tudo tem o seu momento, a sabedoria. Ter sabedoria é ser cuidadoso e com muita atenção. Sei que esta é uma arte que devemos praticar todos os dias. Ter prudência e atenção nas palavras e forma de agir nos ajuda em muitas situações. Não é fácil, mas com a experiência de vida e poder do Espírito Santo são coisas que vamos alcançando isto. Saber que palavras usar. Que palavra correta eu poderia estar usando neste momento com vocês? De que forma falar? Nós precisamos ter prudência, cuidado. Né? E eu penso que todos nós, muitas e muitas vezes, já caímos em sérios perigos, nos colocamos em muitas confusões, porque nós não soubemos usar as palavras. Ou talvez, quando deveríamos ter calado, nós falamos. E é interessante nós pensarmos então sobre isso. Às vezes nós deveríamos nos calar, mesmo diante de certas situações, quando as palavras já estão aqui na nossa garganta para sair, nós deveríamos cuidar, não falar. Deixar quieto, deixar passar. Há momentos certos para falar. Quando nós estamos nervosos, por exemplo, não é um momento de falar. É um momento de acalmar, é um momento de deixar o tempo passar, deixar o corpo voltar ao normal, ter calma, ter prudência, para daí então nós podermos dirigir uma palavra no momento mais apropriado.
especialmente quando dois estão brabos, né? Quando há duas pessoas brabas no mesmo ambiente, então é bom que ninguém fale, porque falando nós vamos nos ferir. E se nós nos ferirmos, a relação fica difícil, porque até que ambos acalmem, reconheçam o erro, peçam perdão, e aí as coisas voltam para o lugar novamente. Então isto é ter prudência. Do versículo 12 a 15, as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Então, olha, de novo ele ressalta a questão: quem fala deve falar com sabedoria. Fala pouco, mas fala palavras sábias. As maiores verdades podem ser ditas de forma simples e em poucas palavras. Não precisamos fazer um discurso de 2 horas, 3 horas para a pessoa. Às vezes, basta uma palavra, uma pergunta sábia que você fizer, vai levar a pessoa a refletir em tudo aquilo. Então, as palavras de quem fala pouco, fala no momento certo, são palavras que valem ouro. São palavras que geralmente trazem a solução de um problema. Seja dentro do nosso lar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Nós precisamos, na verdade, cuidar com o que falamos. E do versículo 16, então, ao versículo 20, diz o seguinte: ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujo príncipe se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça o teto desaba e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir e o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz e o que tem asas poderia contar o que você falou. Muitos conselhos aqui. A grande tentação dos governantes é usar em proveito próprio o poder e a riqueza que o povo lhes confia. Olhem somente para os seus interesses. Eles governam para si próprios, não para o povo. Muitas vezes, até mesmo quando se vai votar em alguém, cuidado, não vote quando esta pessoa lhe prometer favor. Porque se ela já prometeu favor antes mesmo de ser eleita, ela está corrompendo, ela está ajudando a corromper o sistema, que já está corrompido. E quem aceita isso, também está aceitando o suborno. Então, governar para o povo, para toda a nação, não para um grupo específico. E nós precisamos fazer isso. Nós não precisamos muitas vezes nem ir longe. Quantas vezes nós vimos nosso dinheiro público, do nosso município, do nosso bairro, dinheiro que chegou e simplesmente foi usado para satisfazer desejos pessoais. Então, cuidar o que é do outro. O que é do outro tem que ter muito mais cuidado do que aquilo que é meu. Porque o que é meu e eu perdi, é meu, já está resolvido o problema. Mas quando eu tenho algo que é do outro,
eu preciso ainda ter muita sabedoria para governar. E esse conselho aqui, ó, por causa da preguiça o teto desaba, é interessante. Muitas pessoas, quando não querem combater o mal, quando as pessoas não querem levantar e corrigir o teto vai desabar. Quando nós vemos o mal e não falamos para combater o mal, um dia esse teto vai desabar sobre a nossa cabeça. Por exemplo, hoje eu vi um vídeo de que estão querendo aprovar uma lei no Rio de Janeiro onde é proibido falar em Deus. Podemos pensar que isso é lá no Rio de Janeiro ou em qualquer outro país, como na Colômbia já veio notícias de que daqui 1 ano e meio não poderão mais falar em Jesus. E a gente pensa, o problema é deles. Não, o problema é nosso. O problema é meu, o problema é seu. Então nós é que precisamos cuidar, porque esse teto um dia ele vai desabar sobre nós. Ele vai desabar sobre a nossa cabeça. Pensemos sobre isso. E olha outra. Por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. A pessoa que tiver preguiça de trocar a telha do seu telhado, vai ter goteira na sua casa. Tá certo que às vezes não consegue achar solução, porque há algumas coisas que complicam, né? Mas não pode ter preguiça, não pode ter medo de trocar a telha quando ela precisa ser trocada, porque senão dentro da sua casa pode ter goteiras. Pense sobre isso, vamos pensar. Então olha, como nós podemos assim, até mesmo diante desse texto, o tema seria a excelência da sabedoria, ou senão, usemos a sabedoria da melhor maneira, né? Usemos a sabedoria da melhor maneira. Graças a Deus nós temos o perdão em Cristo Jesus e a oportunidade para recomeçar. Nós reconhecemos muitas coisas aqui. É claro que o texto fala ao meu coração, fala ao seu coração. E cada um tem que cuidar do seu coração. Cuide da sua vida. E quando nós conseguimos olhar e dizer, sim, eu sou a causa do problema, eu sou a causa de muitas confusões, graças a Deus nós temos o perdão. Nós podemos buscar esse perdão em Cristo Jesus. E esse perdão restabelece um bom relacionamento com o nosso Deus. Nós precisamos disso. E ao mesmo tempo, buscar o perdão com o nosso semelhante. Reconhecer os erros e buscar melhorar o nosso relacionamento. Que bom, graças a Deus que nós temos essa oportunidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, temos aqui os pedidos e agradecimentos que nos foram enviados. Temos aqui agradecimentos. Thelma Schader agradece a Deus pela força que deu por causa da enchente que enfrentaram com sua família. Agradece a todos pela ajuda. Deus abençoe a todos. Ana Tilde Kunert te agradece pela aprovação da tese do doutorado em Engenharia Química da filha Rayane. Eita, parabéns a ela, né? Parabéns. Ezequiel Scheunemann pede oração de agradecimento a Deus por livrar do Covid junto à sua família. Amém. Iranil Schramm agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e pedidos. Lindaura Hammer pede oração para a sua família. Nós queremos, irmãos, neste momento, cantar o hino Falar com Deus e logo após nós vamos então nos dirigir a Deus em oração. Que o Senhor esteja sempre conduzindo a nossa vida neste momento. Amém.
encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Senhor Deus, Pai de poder, Pai de toda graça e misericórdia, nós chegamos na Tua presença, Senhor, pedindo que pelo Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos calmos. Calmos no sentido de cuidado no agir com todas as pessoas, mas ao mesmo tempo que nós sejamos muito firmes quando nós formos ensinar a Tua palavra, porque a Tua palavra ela precisa ser ouvida, ela precisa prevalecer em todos os momentos da vida do ser humano. Dá-nos a sabedoria, Pai, a prudência, para nós sempre termos um bom relacionamento com as pessoas do Teu povo, com as pessoas que acreditam no Senhor, mas também um bom relacionamento com as pessoas que não creem. Nós precisamos da Tua sabedoria para saber conversar com as pessoas que pensam e acreditam de forma diferente de nós. Que nosso coração não aceite os ensinamentos que elas querem nos trazer, mas que o nosso coração tenha sempre a Sua palavra acima de tudo em nossa vida. Pai amado, nós queremos Te agradecer por este dia, Te agradecer pelo trabalho, Te agradecer pela vida e especialmente pela vida espiritual.
Agradecemos juntamente com a Thelma pela sua família, pela força que veio do Senhor, dando a esta família e tantas outras famílias que sofreram com as enchentes, tanto em nosso município como em qualquer outra parte do Brasil e do mundo. Muitos, Pai, muitos lugares foram atingidos pelas fortes enchentes. Obrigado por estar com estas famílias, especialmente por aquelas que tiveram que se despedir de um ente querido. Fortaleça o coração de cada um, na certeza de um feliz reencontro. Nós nos unimos com a Natilde, que está agradecendo pela aprovação de sua filha na tese de doutorado em engenharia química. Obrigado, isso é uma bênção do Senhor. Isso é um cuidado do Senhor. Que através deste doutorado ela possa realmente fazer a diferença em seu trabalho e que ela possa usar os seus dons, suas habilidades também na proclamação do teu evangelho em seu local de trabalho. Senhor, nós estamos juntos com Ezequiel Scheunemann, que está agradecendo ao Senhor por livrá-los do Covid, ele e sua família. Obrigado. Muitas pessoas, infelizmente, morreram por causa desta nova enfermidade, mas ao mesmo tempo muitos outros foram livrados da morte. Tanto o Ezequiel e sua família, como muitas outras famílias, Pai. Agradecemos pela recuperação de muitos deles. Nós estamos aqui com Iranil Schramm agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre ele. Agradecemos por todas as famílias que estão participando deste culto de forma online, Pai. Mas pelo teu poder o Senhor pode estar em cada lar, em cada coração, fortalecendo e animando, não deixando que o seu povo se entristeça diante das notícias que nós ouvimos neste mundo afora. Porque não importa a situação, o Senhor sempre vai estar com o seu povo. Nós nos unimos em oração com a Lindaura Hammer e por toda a sua família. Esteja com eles, o Senhor sabe das lutas, das dificuldades, o Senhor sabe exatamente por tudo o que o coração desta mãe está pedindo e colocando nas tuas mãos. Então, Pai, nós oramos a Ti. Dê a eles sempre, a esta família, o discernimento do Espírito Santo. Assim, Pai, nós queremos colocar tudo o mais que preocupa o nosso coração nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor sempre irá conduzir a nossa vida da melhor maneira. E todas as coisas que vêm com a permissão do Senhor, todas elas são para o nosso bem. Assim nós nos entregamos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, assim nós nos aproximamos do fim do nosso culto aqui, neste momento, desejando sempre que o Espírito Santo esteja conduzindo a vida de cada um de vocês. Nós temos muitos outros pedidos, mas certamente nós estaremos orando de uma forma particular por muitos de vocês. Podem ter certeza disso. Também quero aqui, então, muito obrigado a todos vocês que sempre estão aí acompanhando as nossas atividades online. Nos colocamos à disposição em qualquer coisa que nós pudermos ajudá-los, o que estiver ao alcance da gente.
queremos sempre estar fazendo e ajudando. Muito obrigado a todos vocês que já compraram o meu livro, tá? A obra, a oração que veio do céu. Temos aqui na Congregação Concórdia, a Nelly também está vendendo, nós estamos vendendo, a editora Concórdia vende, temos aí na Amazon, na Americanas, e algumas outras lojas estão à disposição para aquisição. Nesse próximo sábado nós teremos então o início da instrução de confirmando às 8 horas da manhã, e à noite nós teremos o nosso culto às 19 horas aqui. Vocês estão sendo convidados também, porque este culto ele também é transmitido de forma online. E fica sempre o incentivo aí no meu canal do YouTube, entrem lá, compartilhem o link das mensagens, dos cultos, dos estudos. Certamente, irmãos, vocês estarão ajudando muitas pessoas em suas lutas e suas dificuldades pessoais. Um grande beijo no coração de todos vocês, um forte abraço, fiquem com Jesus e vamos continuar caminhando firmes e fortes neste caminho, porque este é o caminho da vida eterna. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém. 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 Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos, pois
guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanham.